Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Nós temos feito exposições no livro de Tiago. Nós temos apontado que é um livro que tem um caráter prático, que leva muitas pessoas a trazê-lo como uma espécie de livro de provérbios do Novo Testamento, certo? Então, nós já abordamos diversos temas e agora nós estamos chegando no capítulo 3. Então, vai ser o texto de hoje. Nós vamos fazer uma exposição em Tiago 3, dos versículos 1 a 12. Convido os irmãos a abrirem. Nós vamos fazer a leitura do texto inteiro, uma vez conjuntamente, e depois nós vamos fazer os versículos. Deixa a escritura aberta que nós vamos, com a graça do Senhor, seguir a explicação. Tiago 3, vamos ler os versículos 1 a 12. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos me seguem. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres. Sabemos que havemos de receber muito maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e banidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso de timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Todos juntos? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Deus, nós estamos diante de Tua palavra, Pai, e clamamos pela Tua misericórdia, Deus, porque nós caímos em Adão, Pai, e os nossos sentidos estão embotados, Deus. Nós só podemos aprender aquilo que Tu nos revela, Pai. Te pedimos, Deus, que pela Tua misericórdia, Deus, Tu abra nosso entendimento, meu Deus, que Tu nos encha Teu Espírito e nos capacite a entender a Tua palavra, meu Senhor. Deus, tende misericórdia de mim, meu Deus, que Tu concedeste que estivesse aqui hoje, meu Deus. Tende misericórdia, guarda meus lábios de falar contra Ti, meu Deus. Concede-me tão somente falar a verdade da Escritura, meu Deus. Usa-me, meu Deus, para a Tua glória nessa noite, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amados irmãos, nós somos ávidos por novidades. Alguns sedentos por proeminência, por destaque. Nós somos ativos para efetuar julgamentos, principalmente no que concerne figuras públicas, né? Quantas vezes a opinião pública é pronta para condenar pessoas ou até mesmo linchar, nos tornando juízes e executores. E depois, quando mais fatos vêm à tona, e muitas vezes a gente descobre que nem era verdade aquele motivo no qual nós nos baseamos para fazer aquele julgamento de pronto.
Da mesma forma, a difamação que é tratada aqui, ela consiste em qualquer ato com o intuito de prejudicar a imagem do próximo. Nossa língua, muitas vezes, se torna martelo de juízo e gera brigas, divisões e mancha a imagem até mesmo de amados irmãos. Nós somos um corpo no Senhor. Nossa obrigação é primariamente zelar uns pelos outros. Nosso falar deve transmitir graça. Os ensinos daqueles que nos foram postos em posição de liderança, pois o Senhor deve transmitir graça. Tiago, esse autor que nós vimos até então, temos visto, ele dedica a maior parte de sua carta a mostrar uma correta doutrina que se volta para a prática, ou seja, você não se mantém apenas crendo no que é correto, mas você vai praticar, aquilo vai mudar toda a sua vida. Então, ante esse texto que nós temos, o tema de hoje será os pecados da língua. E aí nós vamos começar com o versículo 1. Vamos ler novamente? Meus amados, sabendo que havemos de receber maior juízo. Certo, então veja, isso aqui é uma coisa que deveria nos colocar um pouco de respeito, né? Não vou dizer medo, mas um temor santo pelo Senhor. Aos que são colocados pelo Senhor nesse púlpito, aos que são levados pelo Senhor a posições de liderança. Porque a Escritura traz o claro ensino que aqueles que estão nessas posições, eles vão receber uma cobrança mais severa da parte do Senhor. Esse é que o versículo que tem. E é natural para nós. Quando nós vamos alcançando posições de maior proeminência, nós temos mais responsabilidades e somos mais cobrados por isso. Naturalmente, na igreja, aqueles que se dispõem a ensinar o Evangelho também serão mais cobrados. Obrigado, irmão. Também serão mais cobrados por isso. Lucas 12, dos versículos 47 e 48, nosso Senhor Jesus diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube da vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, veja, os líderes aos quais o Senhor concedeu os dons do ensino têm a obrigação de se esmerarem em conhecer a verdade. Então, veja, todo aquele que o Senhor coloca nessas posições tem que ter esse entendimento, porque a relação que se estabelece muitas vezes entre aquele que ensina e aquele que escuta é uma relação de confiança, o que torna quem escuta suscetível ao engano, se torna suscetível ao falso ensino. Então, essa primeira parte aqui, Tiago está se destinando à liderança e à responsabilidade que ela tem em manter o correto ensino das Escrituras. E esse julgamento deveria nos gerar temor e cuidado com o que falamos, e nos fazer cada vez mais nos apegar à Escritura, porque nós somos falhos. Então, veja, se nós tivéssemos atenção ao que esse texto diz, talvez não haveriam tantas pessoas ávidas por subir nos púlpitos das igrejas e falar todo tipo de absurdo que falam. As pessoas que estão aqui serão mais cobradas pelo Senhor. É muito claro o ensino de que essas pessoas, elas terão uma espécie, como o pastor Paulo tem dito às vezes, um inferno mais quente, né? Todo mundo que não confessa o Senhor vai para o inferno, mas esses terão um inferno com uma temperatura um pouquinho mais alta lá. Mateus 5, 17 a 19 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais se passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande. Também diz, no mesmo livro de Mateus, qualquer um, porém, que fizer um destes pequeninos tropeçar, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, veja, Tiago está reverberando um ensino que já está presente na Escritura,
quem ocupa a posição de liderança tem que ter um especial apreço e especial cuidado, porque os seus erros e os seus falsos ensinos poderão ser aprendidos pela comunidade. Então, isso é um alerta para todas as pessoas que o Senhor concedeu graça. Não é para falar agora, não vou, para ajudar depois não virar aqui, não vou mais subir aqui. Não é isso. Antes é para que nós nos apeguemos às Escrituras, porque elas têm a verdade, não nós. Nós temos que tirar nossas impressões e nos apegar firmemente ao que a palavra diz, para que nós evitamos cometer esses erros. E até não é para nós termos medo, que o versículo 2, ele vai expor precisamente algo que vai acontecer. Vamos ler novamente? Porque todos... Então, veja, Tiago, ele começa a fazer uma transição para expandir, mas ele ainda está focado nos mestres, né? Ele ainda está falando dos mestres aqui. O raciocínio é inevitável que uma vez ou outra nós falemos aquilo que nós não devemos, e todo mundo sabe disso. Todo mundo aqui tem uma experiência, mesmo sendo crente, mesmo tendo sido convertido pelo Senhor, de às vezes falar uma coisa que a gente não quer, do modo que a gente não quer, às vezes um volume de voz inadequado, às vezes nós estamos no calor de momento, às vezes a forma de falar é indevida, às vezes o conteúdo é inadequado. Então, veja, todos nós aqui estamos sujeitos, porque a semente de Adão ainda habita em nós. Nós temos o Senhor, mas Adão ainda está em nós. Nós lutamos diariamente contra a carne. Mas veja, se todos nós estamos sujeitos a isso, e isso pode acontecer com qualquer um, então os mestres serão cobrados com maior severidade. É inevitável que em algum momento os mestres falem alguma coisa que não devam. Mas veja, esse senso de pecaminosidade deve nos levar a nos apegarmos à palavra, como eu falei, e também ter mais cuidado antes de subir, de buscar de alguma forma vir até aqui ensinar. Não subir no sentido de se exaltar, porque todos nós somos iguais no Senhor, mas no sentido de se colocar à disposição para o ensino. Agora, Tiago vai prosseguir um pouco mais nos versículos 3 e 4, e agora ele vai expandir. Esse primeiro trecho ele é focado nos mestres, mas agora ele vai falar sobre o pecado da língua para a comunidade de um modo geral. E ele vai usar algumas figuras, ele vai usar uma figura de direção, vai usar uma figura da destruição. Duas figuras que nós vamos ver nos próximos conjuntos de versículos. Eu vou ler nos versículos 3 e 4 para os irmãos descansarem um pouquinho a boca. Ora, se pomos o freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, agora ele está saindo do caso específico dos mestres e está indo para o caso geral da comunidade. E para mostrar o poder da palavra, ele vai usar dois exemplos aqui. Antes de nós entrarmos nos exemplos, eu vou trazer para o nosso imaginário uma coisa, figuras que nós conhecemos de escutar falar, para demonstrar o poder que a palavra tem. Um dos mais famosos talvez seja o pastor batista chamado Martin Luther King, que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos e conquistou a aprovação de leis a favor dessas minorias. Um pastor batista que lutou, que deu a sua vida por essa causa e foi morto posteriormente em 67 por outras pessoas. Ele arrastou multidões em seus discursos. Agora vejam também que nós temos também o poder destrutivo da palavra. Nós temos o conhecido Adolf Hitler, lá por volta da 1940, na Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, né, que se valendo do sentimento revanchista que havia ali pós-Primeira Guerra, ele vai fazer um discurso que vai levar as pessoas a colocarem a culpa do que estava acontecendo num povo específico, e vai levar o holocausto dos judeus e todos aqueles absurdos que nós podemos ver nos diversos museus e filmes, câmeras de gás, experimentos, todo tipo de coisa horrenda que foi feito a esse povo. E esse homem levou as pessoas a apoiarem esse discurso. O homem, com sua eloquência no discurso, levou as pessoas a acharem que estava tudo bem em fazer aquelas coisas, em colocar a culpa naquelas pessoas e mesmo fazer as coisas que ele fazia. Então, veja precisamente que para mostrar o poder que a palavra tem de dirigir
que agora Tiago vai dar esses 2 exemplos. Eu citei 2 exemplos que nós temos aqui, mas Tiago ele é muito preciso em colocar exemplos do contexto da época. Então, veja, um cavalo indomável de nada serve, que é o primeiro exemplo. Se pomos o freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Uma vez que esse cavalo ele é subjugado, agora todo o seu potencial pode ser usado. A sua vida alcança um fim proveitoso. Então, veja, ele está falando sobre o cavalo que é domado através de um freio que está na boca. E o segundo exemplo dele é o de um navio. Na época do texto, o navio era dirigido essencialmente por um leme. Então, veja, se não houvesse essa pequena peça, o navio ficava sem rumo, o navio ia para qualquer lugar. E um navio que vai para qualquer lugar está fadado a ser destruído. É um instrumento de morte. Ninguém vai entrar no navio que não sabe para onde vai, né? Então, veja que ele está colocando que assim como essas pequenas peças, o freio na boca do cavalo pode dirigir o cavalo inteiro e alcançar um fim proveitoso, e o pequeno leme pode fazer com que o navio inteiro atinja o seu destino de modo igual. Domar a nossa língua vai nos fazer servirmos melhor ao Senhor e alcançar um fim próprio para a nossa existência. Então, veja, após esses 2 exemplos, nós vamos seguir agora para uma parte que vai dizer a respeito da destruição. Ele está falando agora sobre o poder mediante a direção da língua. Agora nós temos 2 figuras que vão apontar o poder de destruir, nos versículos 5 e 6, primariamente, que nós vamos ler, depois no versículo 7. Vamos ler agora os versículos 5 e 6, todos juntos? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, aqui é a primeira das 2 figuras, a figura do fogo. E é muito fácil de entender o que Tiago está dizendo. Nós sabemos que inúmeros incêndios que, por vezes, devastam vastas áreas, começam com uma guimba, uma bituca de cigarro, um palito de fósforo que é colocado ali, uma fogueira, como já acontecia há pouco tempo na Chapada, que as pessoas se reúnem ali, vão fazer uma fogueira e aquilo ali se alastra, se torna um incêndio de proporções inimagináveis. E veja, um fósforo que pode ser apagado com um sopro se converte em um grande incêndio que não tem como apagar. A figura que ele está dizendo é precisamente o poder que essa palavra tem. É como rasgar um travesseiro de penas de um alto de uma montanha e espalhar essas penas. Você não tem como juntar tudo, você não sabe para onde essas penas vão. Você não tem como colher, você não tem como aparar esses danos. Então, isso não é apenas de Tiago. O livro de Provérbios, que, como eu falei, é um paralelo, né, do Antigo Testamento, considerado por muitos autores, tem inúmeras advertências sobre o poder destrutivo da língua. Provérbios 26, 20 diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, aqui a gente tem a língua como um fogo que alimenta a dissensão entre os irmãos, que alimenta as brigas. Salmos 120, versículos 3 e 4, diz: que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Então, veja mais uma analogia desse poder destrutivo dessa língua enganadora. Provérbios ainda, livro, no capítulo 16, diz: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Então, veja que desde o Antigo Testamento é referido esse poder destrutivo que se espalha através do que nós falamos. Qual é o sentido disso aqui quando a gente lê? Nós temos que ter cuidado com tudo que nós externamos, gente. Tudo que nós falamos sobre outras pessoas e principalmente com os nossos irmãos. Veja que, por muitas vezes, como eu falei, nós temos pressa em tornar as coisas públicas antes mesmo de buscar resolver isso da melhor forma possível. Isso leva
a todo tipo de problema que poderia ser resolvido em particular. Tiago, ele vai dizer aqui agora no versículo 7, que essa língua ela é um mundo de iniquidade. Então veja, com a boca nós podemos blasfemar o Senhor, nós podemos fofocar contra o irmão, nós podemos caluniar, nós podemos mentir, nós podemos fazer votos de tolo, que como o pastor Paulo tem ensinado, aquele voto que você faz a Deus que você não sabe se você pode cumprir ou que você não cumpre. Então, é um mundo de iniquidade, existem diversos pecados que nós podemos cometer simplesmente com o falar. Então, veja como é delicado o que Tiago está trazendo aqui. E essas contaminações do corpo, essas contaminações do pecado, o senso de pecaminosidade que nós temos, eles podem pôr em fogo toda a carreira da existência humana, que refere-se à capacidade que esse pequeno órgão tem de destruir bastamente a reputação de uma pessoa. Então, veja, põe em fogo toda a carreira de uma existência humana. Quantas pessoas que são condenadas publicamente, perdem emprego, perdem diversas coisas e depois descobre-se que a história não era bem assim. Inúmeras vezes isso acontece porque nós somos rápidos, prontos em executar juízos ao invés de buscar entender, de buscar o esclarecimento dos fatos. E a última parte desse versículo que nós lemos, né, que ele diz, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, veja, essa língua, ela põe em chamas toda a carreira da existência humana, né, uma referência à destruição dessa reputação que ela pode causar, e ela também é posta em chamas pelo inferno. A interpretação que a gente traz para esse texto aqui é que o descontrole dessa língua, ela aponta para o quê? Uma condenação inevitável. Quem tem a língua descontrolada, essa língua vai queimar no inferno. É isso que Tiago está colocando. Aquele que não refreia e a usa constantemente como instrumento de destruição, ele será destruído. Tiago já disse no versículo anterior que aquele que não refreia a língua, ele tem uma falsa religião. A gente já viu essa exposição. Então, veja que o que o Tiago está dizendo, que essa pessoa que vive falando, que vive praticando, eu não estou falando de uma atitude pontual, na qual você pede perdão, na qual você para de fazer, eu estou falando daquela pessoa que constantemente vive nessa atitude, aquela pessoa que já é conhecida por esse tipo de comportamento, por ser fuxiqueira, maledicente. Então, você vê que o que Tiago diz é que esse tipo de comportamento descontrolado aponta para uma condenação. Esse descontrole, essa mesma pessoa que incendeia os relacionamentos, essa língua vai ser incendiada pelo fogo do inferno. Vejam, meus irmãos, agora nos versículos 7 e 8, ele vai usar a segunda figura. Lembremos que a primeira foi a da língua, na parte de destruição da língua, como fogo destruidor. Agora ele vai se referir à língua como um veneno. Nós vamos ler nos versículos 7 e 8 agora essa analogia. Leiamos. Pois toda espécie de feras Então, veja, Tiago não tem em vista aqui a domesticação de animal, né? Ele não está falando toda espécie de feras, aves e répteis, os seres marinhos se doma, ele não está falando no sentido de você ter um tigre de estimação, né? Não é isso, ele está falando aqui claramente sobre a submissão que acontece na criação, né? Quando Deus cria todos os animais, ele diz que todos eles estariam debaixo do homem. E veja, isso é o que acontece de fato, né? Não importa a força, a rapidez do animal ou quão feroz ele seja, todos eles estão subjugados ao homem. Então veja, todos os animais eles foram sujeitos na criação, mas a língua, no entanto, ninguém é capaz de domar, de subjugar como os animais são subjugados, porque embora sejamos salvos pelo Senhor, Adão ainda está em nós. Quando Adão peca, todos nós caímos em Adão. E essa corrupção se manifesta nas mais diversas formas. E a língua, como o Tiago traz, é uma das formas mais comuns que essa corrupção se manifesta. Nenhum homem
consegue dominar completamente a língua, como nós subjugamos os animais. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 29, Paulo vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então veja, eu trago esse versículo aqui, eu li um pouquinho do contexto, para que vocês vejam que o que ele está trazendo é como a pessoa que é alcançada pelo Senhor manifesta essa graça em diversas áreas. E quando ele vai falar sobre a parte da língua, ele diz especificamente no último versículo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra sem valor, uma palavra vazia, e unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, devemos pensar se o que vamos falar transmite graça. É um crivo básico, é uma peneira básica antes que nós falemos alguma coisa com alguém. Nós temos que lembrar que Tiago já nos disse que o mal procede de nós e que pela palavra nós nos conhecemos. No texto anterior, lá no capítulo 1, lembre-se que Tiago falou que Deus a ninguém tenta. Antes nós somos tentados pela nossa própria natureza. De Deus só procede o bem, o mal vem de nós. E Tiago, mais à frente, nós vimos que ele diz que aquele que lê a palavra e não a pratica é aquele que, como se vê no espelho, contempla a sua imagem e depois se perde. E nós vimos que isso ele está dizendo, a palavra traz o autoconhecimento de quem nós somos. E esse autoconhecimento aponta que nós somos essencialmente pecadores, que nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos olhar com os olhos da palavra para o mundo e para nós mesmos. Logo, se nós somos maus, meus irmãos, nós temos que ter cuidado no falar, porque o falar tem um poder muito destrutivo, conforme esse texto está trazendo aqui, e nós somos maus, nós não podemos esquecer disso, nós temos que orar ao Senhor e clamar por misericórdia. Quantos problemas, meus irmãos, seriam evitados se nós nos atentássemos a isso? Se antes em pensar em defender prontamente a nossa honra, nos defender de qualquer acusação, nós pensássemos que nós somos maus e nós parássemos para pensar que nosso coração é mau e nós orássemos ao Senhor e amássemos a quem nos ofende. Assim nós poderíamos buscar uma forma de resolver as coisas de modo que demonstrasse amor, de modo que mostrasse graça e zelo pelos outros. Se antes de falar algo sobre alguém, buscássemos primeiro conversar diretamente com a pessoa e só então externar para aqueles que verdadeiramente têm a condição de ajudar, ao invés de difamar prontamente. Então veja, não é à toa que lá em Mateus a gente tem uma recomendação de que quando você tem um problema com alguém, você tem que ir primeiramente à pessoa, você conversa com a pessoa, depois você chama um irmão, e a Escritura como um todo reverbera esse entendimento. Os problemas eles têm de ser resolvidos de modo de você só comenta alguma coisa nesse sentido se isso vai ajudar a resolver o problema. E isso muitas vezes tem sido ignorado. Você tem alguma coisa contra a pessoa, nós somos prontos em virar para outra pessoa e falar, ó, você viu? Ao invés de primariamente buscar exercer graça e misericórdia, ao invés de buscar primariamente falar com amor e buscar a solução daquele problema. Os versículos 9 e 10, eles vão agora seguir nesse discurso e eles vão apontar uma incoerência. Vamos ler? Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Nossa. Vejam, meus irmãos, aqui Tiago tem uma referência a um texto de Gênesis. Ele está se referindo ao que nós conhecemos como a imagem de Deus no homem.
Em Gênesis 1, versículo 27, diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, no contexto do livro de Gênesis, ser uma imagem de Deus era um atributo que era destinado primariamente aos reis, que eram acreditados a ser como filho dos deuses, né? Mas na palavra, ter a imagem de Deus é essencialmente ser o portador da imagem do único Deus. Ter a imagem de Deus é que todos devem receber honra, valor e dignidade que são atribuídos pelo Senhor a toda pessoa humana, independente de sua classe social, de sua posição, de qualquer julgamento e qualquer atributo que nós podemos imaginar. Por ser portador da imagem de Deus, toda pessoa tem uma dignidade intrínseca. E veja, nesse sentido, agora quando nós voltamos para Tiago, com esse entendimento da imagem de Deus, o argumento de Tiago é forte. Com os nossos lábios, nós cantamos louvores, exaltamos ao Senhor, a quem nós chamamos de Pai, como Tiago disse, e depois ele diz, então faz algum sentido que você fale isso de Deus e depois você vai criticar a imagem daquele que aponta para Deus? E é uma pergunta retórica. Não, isso é inconsistente. Aquela pessoa tem uma imagem que aponta para o próprio Deus que a criou. Então, como faz algum sentido que você cante louvor a esse Deus, depois você critica a própria imagem desse Deus no outro? Todo ser humano tem essa imagem, não nos cabe exercer maledicência. Gente, eu não estou falando aqui que os falsos ensinos não devam ser reprovados, eu não estou falando que não cabe exortação no contexto particular, mas eu estou falando sobre maledicência, sobre aquela conversa que é feita no intuito de manchar a imagem de alguém. Aquela conversa que não é fruto de certeza, é fruto de suposição e tem uma atitude negativa por detrás. Então, veja, o ponto de Tiago é falar mal do portador da imagem de Deus é equivalente a ofender o próprio Deus. Esse é o ponto de Tiago. E veja como isso é forte. Falar mal de quem porta a imagem de Deus é como falar mal do próprio Deus. E Tiago vai reverberar esse argumento um pouco mais à frente, como nós vamos ver. 1 João 4, versículo 8, o pastor Paulo pregou recentemente aqui, disse: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Devemos primariamente amar o próximo, cuidar primeiramente dele e ser misericordioso, pois eles apontam para o nosso Pai. Veja, cada um de nós, ser humano, tem imagem de Deus em si. E isso é a base para que a gente entenda que todo ser humano tem dignidade. Não, nós não somos a favor da tortura, gente. Nós não somos a favor de qualquer tipo de absurdo, porque todo ser humano é portador da imagem do Senhor. Todo ser humano merece dignidade e merece respeito apenas por isso. Dentro do contexto aqui, nós estamos falando sobre não falar mal, só puxando novamente. Versículos 11 e 12, onde nós vamos seguir com essa analogia com Tiago, sendo um pouco mais incisivo, com duas perguntas. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então vejam, são perguntas retóricas, porque ele mesmo responde a segunda pergunta, né? Aquilo que nosso Senhor Jesus já havia ensinado, isso não é um ensino novo que Tiago está trazendo. Mateus 7, nosso Senhor vai dizer: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Então veja que Tiago pega esse ensino geral do Senhor, que mostra que as atitudes, elas vão apontar para a veracidade da crença, como ele já falou e nós vimos na parte anterior, na exposição anterior, ele está pegando agora especificamente para o caso da língua. O nosso coração, ele deve estar cheio de graça do Senhor, porque nós somos salvos, sendo miseráveis, mesmo que eventualmente pequenos, e essa graça então deve ser transmitida, meus irmãos, pela nossa língua, para a bênção
e não para a maldição. Meus irmãos, eu vou trazer desse texto essencialmente 3 aplicações para que nós meditemos ao longo da semana. A primeira parte do texto falou sobre a responsabilidade que aqueles que estão na liderança enfrentam. Então, meus irmãos, orem pelos líderes, pois eles têm especial responsabilidade frente ao povo de Deus e serão cobrados por isso, e também serão atacados nesse mundo por isso. Então, oremos, meus irmãos, oremos pelos presbíteros, pelos homens constituídos por Deus, por aqueles que o Senhor tem levantado para trazer o ensino da sua palavra, porque esses homens precisam de graça do Senhor, para que eles se mantenham de pé, e para que eles não pequem e tragam falsos ensinos. Uma segunda aplicação é que esse texto mostra o potencial da nossa língua. Alertados sobre esse poder destrutivo, oremos ao Senhor e peçamos misericórdia para que sejamos instrumentos de bênção. Veja que nós acabamos de ler que nós temos que ser uma fonte que bendiz ao Senhor e não faz a segunda ação. Aquela fonte que traz o refrigério, não a que traz a maldição. Então, busquemos transmitir graça no nosso falar. Sejamos tardios antes de pensar em falar alguma coisa, de todos, mas principalmente dos da fé. Lembremos disso. E, por último, o amor ao Senhor se manifesta com frutos adequados. Amor, zelo pelo próximo e zelo pela reputação do próximo. Quem ama o seu irmão vai buscar zelar por ele, vai buscar guardá-lo, ainda que você seja ofendido, ainda que você ache alguma coisa. Nós vamos zelar primariamente em amor pelos nossos irmãos. Vamos orar, meus irmãos? Bondoso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, cientes, Pai, de que nós somos miseráveis, Deus, que muitas vezes nós pecamos contra Ti, meu Deus, e que por muitas vezes nós não dominamos o nosso falar, Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, meu Senhor. Guarda-nos, meu Deus, de ofender, Pai, aqueles que têm a Tua imagem, meu Senhor. Guarda-nos, meu Deus, de pecar contra Ti, meu Deus. Pai, nos concede nos lembrarmos do poder destrutivo que é guardado em nossa boca, Pai. E que possamos, meu Deus, sempre buscar transmitir graça, meu Deus, não incendiar, meu Deus. Nos concede, Deus, esse refrigério, Pai, levar o Evangelho, meu Deus, trazer conforto, consolo, meu Deus. Nos concede, meu Deus, levar a Tua palavra, meu Deus, nos apegarmos a Ti, meu Deus, para guardar a nossa boca, meu Deus. Põe guarda em nossa boca, Pai, para que nós não pequemos contra Ti, meu Deus, nem contra os nossos irmãos, meu Pai. Nos enche do Teu amor, Santo Espírito de Deus, e nos concede viver para a Tua glória em cada área, meu Deus. Nos concede, meu Deus, sabedoria do alto, meu Deus, para que em cada situação do nosso viver, todos os dias, meu Deus, nós possamos tão somente, meu Deus, amar ao nosso próximo e ao Senhor sobre todas as coisas, Pai. Oramos a Ti, nosso Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Esse momento é um momento de gratidão. No culto reformado, o momento do ofertório. Gasofilados está